Então, pessoal, vamos pintar um gato, tá? Eu estou trabalhando aqui com o verde pistache, ó. Eu vou contornando o tema principal e vou esfumando, ó. O pincel é o 456 número 10, tá? Eu coloco o verde pistache, espalho bem e trabalho com o clareador incolor, esticando a tinta, tá, gente? Ok? Com o pincel número 8 e a tinta amêndoa, tá? Eu vou trabalhar as áreas de sombra, as linhas do desenho, com o pincel número 6 e a tinta amêndoa. E também já vou trabalhar aqui as partes mais escuras aqui na pelugem do gato, tá? E vou assim cobrindo a parte mais escura, as faixas mais escuras, ou com o amêndoa, tá? Eu vou trabalhando com o pincel número 8, esticando bem a tinta, tá, gente? E definindo assim as linhas do desenho, não é? Com isso eu não vou me perder no futuro, porque o amêndoa já está demarcando as cores mais escuras. Com o pincel número 8, nós vamos pegar nas partes onde ficaram sem tinta, nós vamos trabalhar com o amarelo bebê, tá, gente? Nós já demarcamos todas as áreas mais escuras, ó. E agora nas faixas que ficou sem tinta, nós trabalhamos com o amarelo bebê. Ó, coloca a tinta e esfumaça, tá, gente? Não tem mais o risco de nós perdermos as linhas do desenho, porque nós já cobrimos com as cores mais escuras com o amêndoa, tá? Com o 456 número 8 e o marfim, nós vamos trabalhar a parte aqui do rosto do gato, aonde se aproxima aqui mais do focinho, dos olhos, tá? Trabalhamos com o marfim porque tem que ficar mais clarinha essa área, tá, gente? Coloca o marfim, contorna o nariz e os olhos, ó, e esfumaço, ok, gente? Com azul cerúleo e o pincel número 6, nós vamos trabalhar aqui a área mais clara aqui do olho, tá? O branco do olho nós vamos trabalhar aqui com azul cerúleo, nos dois olhos, tá? Com o branco nós vamos dar uma queimada aqui na parte de dentro desse azul. Vamos criar uma variação de luz aqui, tá? Com o branco. Ainda com o pincel número 6 e o preto, nós vamos fazer aqui a parte mais escura do olho, tá? O globo aqui do olho. Com o preto e o pincel número 6. Ainda com o pincel número 6 e o rosa chá, eu já começo a trabalhar aqui o nariz, tá? Tem que ter cuidado para não borrar lá os olhos, ó. Feito isso, eu vou queimar a parte de baixo com o branco. Com o pincel número 6 e o marrom, nós já começamos a trabalhar, ó, agora em cima aqui do tintamento, ó, eu já começo a detalhar as pelugens aqui do gato, tá, gente? Ó. Notem que é com a lateral do pincel, tá? É sempre assim, com a lateral do pincel, para cima e para baixo, vai e vem, tá? Ok? Vamos assim detalhando a pelugem, agora com o marrom. Trabalhando os efeitos aqui, ó. Inclusive aqui na parte de cima. Lateral do pincel, tá, gente?
ok? Eu vou trabalhar as áreas de sombra aqui dos pés do gato, tá? Com rosa chá também, tá? Eu coloco o rosa chá e esfumaço, tá? Tem uma patinha aqui e tem a de trás que está aqui por cima. Eu vou, ó, respeitando sempre as linhas do desenho, tá? O contorno e esfumaço. Ok, gente? A parte aqui, ó, dos dedos da patinha do gato, que ficou sem tinta, eu trabalho com o marfim e o pincel número 8, tá? Coloco o marfim, ó, e esfumaço, olha. E vou assim criando a base, né, para poder trabalhar melhor as patinhas. Ok, gente? Ó, esfumaço. Com o marfim e o pincel número 6, nós vamos criando agora os efeitos em cima do amarelo bebê, tá, gente? Ó. Primeiro nós trabalhamos aqui com o amêndoa e criamos efeitos com o marrom. E aonde nós trabalhamos com o amarelo bebê, nós criamos os efeitos aqui, ó, a variação de tonalidade com o marfim. Ok, gente? E vamos assim trabalhando toda a parte que está com o amarelo bebê. Ó. Com o branco e o pincel número 6, nós vamos começar a definir aqui a boca aqui do gato. Essa área aqui do focinho ela tem que estar bem mais clara. É onde se concentra toda a observação das pessoas, ó, no rosto. Vamos começar a definir também aqui as patinhas. Ó. Com o 456 número 6 e o preto, nós começamos a detalhar as pelugens, ó, de dentro da orelha, tá? As áreas bem mais escuras, as áreas bem fechadinhas, ó, é onde ela se mostra mais escura. Vamos fazer aqui também os pelinhos aqui, ó. Ganhando algum contraste, tá? Definindo algumas áreas, ó. Ok, gente? Vamos fazendo assim as pelugens, ó. Não podemos fazer linhas certinhas não, gente, porque senão vai ficar muito artificial, muito desenho, né? Ó, coloca, estica. O pincel é o 456 número 6 da Condor e a tinta é o preto. Só nas áreas mais escuras, mais fechadas, ó. Ok? Com o 456 número 6 e o preto, também vamos contornar aqui os olhos do gato, tá? Notem que esse pincel que eu estou usando, ele já está bem gasto, então ele fica bem mais preciso. Facilita na hora de colocar a tinta aqui, ó. Por que eu não estou fazendo com o filete? Porque com o filete ficaria muito desenho, muito artificial, não é mesmo? E com o pincel assim, ó, eu consigo colocar... Com esse pincel eu consigo colocar a tinta e já ir esticando a tinta, desfocando, não é? Ok, gente? Com o número 6, ainda com o número 6, tá? E a tinta terra queimada, eu crio algumas sombras a mais aqui, ó, em cima do rosa, tá? Veja, gente, que eu coloco uma poeirinha de tinta, eu limpo o pincel, eu descarrego toda a tinta do pincel no trapo aqui no pano e, ó, esfumaço, tá? Eu vou criando um contraste a mais entre luz e sombra, tá? Ok, gente? Com o pincel número 6 e o branco, nós vamos iluminar aqui, tá? Ó, só coloco a tinta, ó. Vamos fazer o brilho do olho aqui do gato, tá?
Você lava e seca o pincel, porque nós vamos precisar do mesmo pincel número 6 para fazermos os bigodes do gato. Eu vou escolher a tinta marrom, tá? Eu escolho marrom para fazer o bigode. Ó, eu coloco o pincel, tá vendo? Coloco e puxo. Coloco o pincel, ó, coloco onde inicia o bigode e puxo. Ok, gente? O pincel tem que estar em pé, tá, gente? Ó. Ok, pessoal? Vamos trabalhar essa pelugem aqui, esse pelo que fica em cima do olho do gato, com o mesmo pincel e marrom, tá? Vamos detalhando assim. Ok? E agora com o preto, nós pegamos só aqui no início, tá? Só no início desses pelinhos, ó, do bigode. Você vai reforçar aqui. Só no início, tá, gente? O pincel em pé, tá? E você vai reforçar aqui a parte de baixo desses pelinhos. Tá bom, gente? Vamos ganhar um pouco mais de graça, ó, colocando uma pontinha de preto com filete, tá? Em cada parte aqui da saída do bigode, ó. Demonstrando aqui onde inicia a saída do bigode. Com o preto, tá, gente? Tá bom? Ainda com o preto e o filete, ó, eu começo a dar um pouco mais de graça aqui no olho aqui do gato, tá? Ok, gente? Com o terra queimada e o pincel número 6, eu vou contornando aqui o tema principal, tá, gente? E vou esfumaçando essa tinta, ganhando uma tonalidade mais escura ao redor do trabalho. Veja que eu coloco pouca tinta, tá, gente? E esfumaço. Eu estico essa tinta, tá? Se for preciso, você trabalha com o clareador para espalhar um pouquinho mais essa tinta. Temos de fazer o tema principal saltar do tecido, saltar para frente, tá, gente, do tecido. Ok, gente? Com o pincel número 8 e o marfim, eu vou trabalhando aqui o rabo aqui do gato, ó, a ponta do rabo, tá? Número 8. E já trabalho também com o branco, a parte mais ainda aqui da ponta. Coloco e esfumaço. O pincel 456, número 6 e o azul cerúleo, tá? Eu vou trabalhar as áreas de sombra aqui no laço. Ó, trabalho todas as áreas de sombra, as áreas mais escuras. Eu trabalho com o azul cerúleo e o número 6, ok, gente? Com o mesmo pincel, eu trabalho agora com o azul soft, tá? Eu vou trabalhar com o azul soft e integro ao azul cerúleo, tá, gente? Em todas as áreas sem tinta eu vou aplicar o azul soft.
Após ter trabalhado com azul soft, eu reforço as áreas de sombra, tá? Com azul cerúleo novamente. Reforço as áreas de sombra, tá vendo? Coloco e esfumaço. Ok? Ainda com o mesmo pincel e o preto, tá? Eu vou reforçar as áreas de sombra nas áreas mais fechadas aqui, ó, com o preto, tá, gente? Pouca tinta, limpa o pincel, descarrega toda a tinta do pincel no pano lá e esfumaça, ainda com o mesmo pincel, tá, gente? E o número, que é o número 6. Nós vamos trabalhar, ó, a luz aqui no laço. Você coloca o branco, coloca com cuidado, tá, gente, ó, nas áreas de luz e limpa o pincel, tá, gente? E esfumaça, tá? Em todas as áreas assim onde a luz deve ser mostrada, nós vamos colocando o branco e vamos esfumaçando. Mas aonde é a luz? Aonde que fica? No lado oposto da sombra, gente. A sombra está aqui. Então aqui tem que ter luz, ó. É sempre o lado oposto da sombra, tá? Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de pintura em tecido, tá? Conseguimos pintar o gato, não é mesmo? Até uma próxima videoaula, tá, gente? Abraços.